Meu filho tentou me interditar para roubar minha casa. Meu filho tentou me fazer passar por louca para ficar com minha casa. Isso mesmo que você está ouvindo. Ele abriu um processo de interdição contra mim. Queria me declarar incapaz de cuidar da minha própria vida, das minhas próprias coisas. Queria acesso às minhas contas bancárias, à escritura da casa, a tudo. E pasmem, eu tenho 58 anos. 58. Não sou uma senhora de 80 e poucos anos confusa e frágil. Sou uma mulher de meia idade que trabalha, dirige, paga suas contas e vive sozinha por opção. Mas para ele, isso não importava. Para ele, eu era um obstáculo. Um obstáculo entre ele e o patrimônio que eu construí sozinha. E sabe o que dói mais? Não é nem a tentativa de roubo. É perceber que o filho que você criou, que você sustentou, que você acreditou durante anos, te vê apenas como uma fonte de dinheiro, como algo a ser usado. E quando você não serve mais, a ser descartado. E essa tentativa de interdição foi só a gota d'água. Porque antes disso, ele já tinha tentado de tudo. Já tinha trazido a mulher dele para minha casa, achando que iam simplesmente se mudar. Já tinha forjado histórias, criado mentiras, me enrolado mais vezes do que eu consigo contar. Mas quando eu disse não, quando eu fechei a porta na cara deles, ele partiu para o ataque. E o ataque foi tentar me tirar a sanidade, a dignidade e tudo o que eu tenho. Mas ele não contava com uma coisa: eu não sou boba. E eu não ia deixar. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e me contar nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Estou sentada aqui, no escritório do meu advogado, olhando para uma pilha de papéis que provam que eu não sou louca. Laudos médicos com carimbo oficial. Atestados de sanidade assinados por 3 médicos diferentes. Declaração do meu emprego, assinada pelo meu chefe, confirmando que trabalho normalmente há 12 anos, que cumpro minhas funções com eficiência, que não demonstro nenhum sinal de confusão mental, esquecimento ou comportamento inadequado. É surreal, completamente surreal. Aos 58 anos de idade, eu preciso provar, no papel, com carimbo e assinatura, que sou capaz de viver, que sei tomar banho sozinha, fazer comida, pagar conta, trabalhar, dirigir, que não estou senil, que não estou confusa, que não estou louca. A sala do Dr. Ricardo é pequena, mas organizada. Tem uma estante cheia de processos, livros de direito com lombadas gastas, diplomas na parede. Ele está sentado do outro lado da mesa, de óculos na ponta do nariz, organizando os documentos numa pasta azul marinho. Dr. Ricardo é um homem sério, de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, mãos firmes que já assinaram centenas de petições. Ele já viu muita coisa na vida. Divórcios sujos, brigas de herança, processos absurdos. Mas até ele, que já viu de tudo, ficou chocado quando leu meu processo pela primeira vez. Lembro do dia que vim aqui pela primeira vez, 2 semanas atrás. Cheguei com a intimação nas mãos, tremendo. Não de medo, de raiva, de indignação. Coloquei o papel na mesa dele e disse: meu filho entrou com isso contra mim. Ele pegou, leu rapidamente e os olhos dele se arregalaram. Interdição? Perguntou, incrédulo. É. Você tem quantos anos? 58. Tem algum problema de saúde? Alzheimer? Demência? Nada. Sou saudável. Toma remédio controlado? Nem para pressão. Ele largou o papel e tirou os óculos. Isso aqui é uma das coisas mais absurdas que já vi, ele disse, ajeitando os óculos de volta e relendo tudo com atenção. Um filho pedindo interdição da mãe saudável, empregada, lúcida, sem nenhum histórico médico que justifique. Isso não tem cabimento nenhum. Nenhum. Tem quando o filho quer roubar. Respondi, amarga, sentindo a palavra roubar queimar na garganta. Ele suspirou, balançou a cabeça e pegou um dos papéis do processo. Olha só o que ele está alegando aqui, ele disse, mostrando para mim. Diz que você está isolada socialmente, que toma decisões impulsivas sem consultar a família, que recusa ajuda dos familiares para cuidados básicos, que demonstra comportamento agressivo e irracional. Está vendo? Ele distorceu tudo. Pegou situações normais e pintou você como alguém incapaz. Eu peguei o papel e comecei a ler. Cada linha era uma facada.
Cada frase era uma mentira embrulhada em preocupação falsa. A requerida vive sozinha em imóvel de grande porte, recusando companhia familiar. Eu que escolhi viver sozinha porque gosto da minha paz, porque trabalhei a vida inteira para ter minha casa, meu espaço, minha independência. E agora isso era usado contra mim como prova de doença mental? A requerida tem histórico de decisões impulsivas e sem consulta à família, incluindo recusa em permitir que familiares residam no imóvel. Decisão impulsiva? Eu que me recusei a deixar ele e a mulher dele invadirem minha casa, chegarem com malas e se mudarem sem pedir permissão? Isso era impulsivo? Isso era doença? A requerida demonstra comportamento agressivo, tendo expulsado a nora do imóvel de forma violenta. Violenta? Ele tinha escrito violenta. Eu que simplesmente disse não e fechei a porta. Eu que mantive minha postura firme, mas calma. E agora era violência? A requerida recusa auxílio financeiro da família, inclusive tentativa do requerente de auxiliar na administração das finanças. Auxiliar. Que palavra bonita para colocar o nome dele na minha conta bancária. Que palavra elegante para ter acesso ao meu dinheiro sem meu controle. Devolvi o papel para Dr. Ricardo, as mãos tremendo de raiva. Ele transformou tudo, murmurei. Pegou cada não que eu disse e transformou em prova de insanidade. É exatamente isso que ele fez. Dr. Ricardo concordou, fechando a pasta. E é por isso que a gente precisa contra-atacar com força. Você vai ter que passar por perícia. Vai ter que sentar na frente de um perito judicial, responder perguntas, ser avaliada. Vai ser desconfortável, mas é necessário. Quando é a audiência? Perguntei, tentando manter a voz firme. É daqui a 2 semanas. No dia 15, 10 da manhã. Você vai precisar ir, ser avaliada presencialmente pelo juiz também. Ele vai te fazer perguntas. Vai observar como você fala, como você se comporta, se você está orientada no tempo e espaço. É chato, é humilhante, mas é o protocolo. Humilhante. Que palavra pequena para descrever o inferno de ter que provar, na frente de estranhos, que você não é louca. Que você sabe que dia é hoje, que você sabe seu próprio nome, que você consegue tomar decisões. E tudo isso por causa do próprio filho que você criou, do filho que você alimentou, vestiu, educou, acreditou. E as chances? Perguntei, olhando nos olhos dele. Seja honesto comigo. Ele respirou fundo. Olha, sendo bem direto, ele não tem caso. Você é saudável, trabalha, paga suas contas, não tem histórico de confusão mental, não tem dívidas, não tem nada que justifique interdição. O problema é que, até o processo ser arquivado, você vai ter que passar por toda essa humilhação. E isso dói. Dói na alma. Vai doer, confirmei. Mas eu vou passar, porque eu não vou deixar ele ganhar. Dr. Ricardo sorriu de leve, aquele sorriso de quem reconhece força quando vê. Você é forte, mais forte do que ele imagina. Saí do escritório dele com a pasta de documentos embaixo do braço. O sol estava forte lá fora. 12:00. Entrei no carro, coloquei o cinto e fiquei ali, parada, segurando o volante, respirando fundo, tentando não chorar. Porque se eu começasse a chorar ali, naquele estacionamento, na frente do prédio comercial, eu não ia parar mais. Ia chorar pela traição. Ia chorar por ter sido usada durante anos. Ia chorar por ter acreditado que meu filho, eventualmente, ia amadurecer. Mas ele nunca quis amadurecer. Ele sempre quis atalho. Sempre quis vida fácil. E agora, o atalho que ele encontrou foi tentar me tirar minha própria sanidade. Dirigi para casa no piloto automático. A cabeça estava longe, estava naquele dia, 3 meses atrás, quando tudo começou a desmoronar de vez. Quando vi as malas na porta, quando ouvi a frase dela no telefone, quando tudo ficou claro. Foi numa quinta-feira, uma quinta-feira comum de março. Eu tinha acabado de almoçar. Estava lavando a louça quando escutei aquele barulho inconfundível de um carro freando forte na frente de casa. Não é um barulho normal. É aquele barulho de quem para com pressa, com decisão, com propósito. Sequei as mãos no pano de prato e fui até a janela da sala. Afastei um pouco a cortina e olhei. Era o carro dela. Um sedã prata, comum. E ela estava descendo.
Minha nora, Jéssica. Mas não estava sozinha. Estava com 2 malas. 2 malas enormes, daquelas de viagem grande com rodinhas. Malas que você leva quando vai passar um mês fora. Ou quando vai se mudar. Meu estômago gelou na hora. Congelou completamente. Porque eu conhecia aquele olhar no rosto dela. Aquele sorriso. Aquela postura ereta, confiante. Não era visita. Não era vim tomar um café. Era ocupação. Era invasão. Ela abriu o portão da minha casa. O meu portão. Sem tocar a campainha primeiro. Sem pedir licença. Abriu como quem está entrando na própria casa. E foi aí, enquanto ela puxava as 2 malas pelo caminho de pedras até minha porta, que escutei. O celular dela estava no viva voz. Provavelmente porque ela precisava das 2 mãos livres para as malas. Uma voz masculina falava alguma coisa que eu não conseguia entender direito. E então ela respondeu. E a resposta ficou gravada na minha cabeça como ferro quente em couro. Já cheguei. Agora é só entrar e pronto. Ela não vai ter como me tirar depois. Senti um calafrio subir pela espinha. Ela não vai ter como me tirar. Ela estava falando de mim. Estava planejando entrar, se estabelecer e criar uma situação onde seria difícil ou impossível me livrar dela. Era estratégia. Era invasão calculada. Larguei a cortina e corri para a porta. Meu coração batia forte, rápido. Respirei fundo 3 vezes. Tentei me acalmar. Porque se eu abrisse aquela porta aos gritos, se eu perdesse o controle, ela ia usar isso contra mim. Ia dizer que eu era louca, agressiva, descontrolada. Então, respirei. Me firmei. E esperei ela bater. As batidas vieram. Firmes, confiantes, 3 batidas fortes na porta. Abri devagar. Ela estava ali, sorrindo. Um sorriso largo, de quem já tinha vencido alguma coisa. As 2 malas estavam ao lado dela, perfeitamente alinhadas, prontas para serem arrastadas para dentro. "Oi, sogra", ela disse, e o tom era doce demais, falso, como mel estragado. "Tudo bem com a senhora?" Não respondi de imediato. Fiquei ali, parada, olhando para ela. Depois para as malas. Depois de volta para ela. "Tudo", respondi, seca. "E você?" "Ah, tô bem", ela respondeu, animada. "Trouxe umas coisinhas minhas. Meu marido disse que já estava tudo acertado, então achei melhor trazer logo, né? Para facilitar para todo mundo. Já estava tudo acertado. Meu sangue ferveu, mas mantive o rosto neutro. "Acertado o quê, exatamente?" Ela piscou, surpresa com a pergunta, como se fosse óbvio. "Ora, de eu morar aqui, uai. A senhora não sabia?" "Não", respondi, firme. "Eu não sabia. Porque ninguém me consultou, ninguém me perguntou, ninguém me avisou." O sorriso dela vacilou. Só um pouco, mas vacilou. Ela deu uma risadinha nervosa e tentou contornar. "Mas o Marcelo disse que conversou com a senhora. Que a senhora tinha concordado. Que era para a gente não se preocupar, que era só vir." Ele mentiu. Cortei, sem rodeios. "Eu nunca concordei com nada. E você não vai entrar." O sorriso sumiu completamente. O rosto dela mudou. Confusão. Depois raiva. "Como assim eu não vou entrar?" Ela perguntou, a voz subindo um tom. "Eu sou casada com seu filho. Eu sou da família. A senhora não pode me impedir de entrar." "Posso sim", respondi cruzando os braços. "Porque essa casa é minha. O nome na escritura é meu. E eu decido quem entra e quem não entra. E você não vai entrar." Ela ficou ali, parada, processando. Vi a raiva crescendo. Vi os olhos dela se estreitando. E então ela fez o que eu esperava. Pegou o celular, discou, colocou no ouvido, esperou. Ele atendeu. Eu escutei a voz dele do outro lado. "E aí, amor? Conseguiu?" "Não", ela respondeu, olhando para mim com raiva. "Sua mãe tá dizendo que não deixa eu entrar." Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Ela ficou esperando, ansiosa. Depois escutei a voz dele de novo. "Passa ela no telefone." Ela me estendeu o celular com força, quase jogando na minha mão. "Ele quer falar com a senhora." Peguei o celular, coloquei no ouvido. "Alô? Mãe, que história é essa?" A voz dele saiu irritada, impaciente. "Eu falei com a senhora sobre isso." "Não", respondi, calma, firme. "Você não falou nada comigo. E ela não vai morar aqui." "Mãe, a gente tá passando dificuldade." Ele aumentou a voz.
A senhora tem essa casa grande, tem espaço de sobra, tem quarto vazio. Por que a senhora não pode ajudar a própria família? Porque ajudar não é dar minha casa de graça, respondi. Porque morar aqui não foi discutido, foi imposto. E porque eu disse não? A senhora está sendo egoísta, ele gritou. Egoísta e cruel, a gente não tem para onde ir. Então trabalha, respondi, dura, e aluga um lugar. Como todo mundo faz. Mãe, a senhora. Desliguei na cara dele. Devolvi o celular para a nora. Ela estava vermelha, tremendo de raiva. A senhora vai se arrepender disso, ela disse, baixo, ameaçadora. A senhora vai ver. Pega suas malas, ordenei, apontando para elas. E vai embora. Agora. Ela olhou para mim com ódio puro. Puro mesmo. Se ódio matasse, eu teria caído ali. Mas ficou. Virou as costas, pegou as alças das malas e começou a arrastar de volta pelo caminho de pedras, o celular colado no ouvido, berrando com meu filho. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas o tom era claro. Fúria. Fechei a porta, tranquei. Encostei nela por um segundo, respirando fundo. E pensei, isso não vai ficar assim, e não ficou. 2 semanas depois daquele dia das malas, recebi a intimação. Chegou pelos correios, num envelope oficial, com carimbo do fórum. Meu nome em letras maiúsculas. Vera Lúcia Santos, processo de interdição. Abri ali mesmo, na porta de casa, com o carteiro esperando minha assinatura no comprovante de recebimento. Li as primeiras linhas e senti as pernas fraquejarem. Precisei me apoiar no batente da porta. O requerente, Marcelo Henrique Santos, filho da requerida, vem por meio deste requerer a interdição civil de sua genitora. Genitora. Ele nem me chamou de mãe no processo. Genitora. Como se eu fosse apenas a mulher que o pariu. Nada mais. Alegando incapacidade para os atos da vida civil conforme fundamentação a seguir. Incapacidade. Ele estava dizendo no papel, com carimbo oficial, que eu era incapaz. O requerente oferece-se como curador da requerida, comprometendo-se a zelar por seus bens e interesses. Curador. Ele queria ser meu curador. Queria controlar minha vida, meu dinheiro, minhas decisões, tudo. Assinei o recebimento com a mão tremendo. Fechei a porta. Sentei no sofá da sala, ainda segurando a intimação, e deixei a memória voltar. Porque naquele momento, tudo fez sentido. Todos os anos, todas as mentiras, todo o dinheiro. Ele sempre foi assim. Desde quando tinha 20 e poucos anos, já era assim. Nunca quis trabalho formal. Nunca quis carteira assinada, chefe, horário, rotina. Dizia que isso era coisa de escravo, que ele ia empreender, que ia ser independente. E eu, boba, acreditava. A primeira vez que ele veio com aquela conversa, eu lembro como se fosse ontem. Ele tinha uns 23 anos. Chegou aqui em casa empolgado, com um papel na mão cheio de números. Mãe, olha só, ele disse, sentando do meu lado no sofá. Descobri uma oportunidade incrível, dropshipping. A senhora sabe o que é isso? Não, respondi, olhando para o papel sem entender nada. É simples, eu crio uma loja virtual, anuncio produtos e quando alguém compra, o fornecedor envia direto para o cliente. Eu nem preciso ter estoque, é lucro puro. E quanto precisa para começar? Ele hesitou. Sempre hesitava quando chegava na parte do dinheiro. 5.000 reais. Na época, era muito dinheiro para mim. Mas era meu filho, era um negócio sério. Ele me mostrou vídeos no celular, pessoas ganhando rios de dinheiro, carros importados, viagens. Em 6 meses eu devolvo, mãe, com juros. A senhora vai ver. Dei o dinheiro. Tirei da poupança que eu juntava há anos. E esperei. Nos primeiros 2 meses, ele postava foto de produto, de venda, de meta batida. Parecia que estava dando certo. Eu ficava feliz, orgulhosa. Meu filho está conseguindo. No 3º mês, as postagens pararam. Ele sumiu. Não atendia a ligação. Não respondia a mensagem. Eu fiquei desesperada. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Até que, 2 semanas depois, ele apareceu aqui. Cara amarrada, mãos no bolso. E aí, filho? Como tá o negócio? Ele desviou o olhar. Deu errado, mãe. Como assim deu errado? O mercado tá saturado. Todo mundo tá fazendo dropshipping agora.
Não dá mais para competir. E o dinheiro? Foi. Gastei em anúncio, em fornecedor, em teste de produto. Foi tudo. 5.000 reais, sumidos, e nenhum centavo de volta. Mas ele voltou. 6 meses depois, voltou com outra ideia. Cosméticos, pirâmide financeira disfarçada de venda direta. Marketing multinível, ele chamava. Precisava de 3.000 para comprar o kit inicial. Dei. De novo. Porque era meu filho. Porque eu achava que dessa vez ia ser diferente. Não foi. 3 meses depois, ele tinha uma garagem cheia de produto encalhado e 0 dinheiro de volta. Depois foi Bitcoin. Mãe, é o futuro. Todo mundo está investindo. Em 1 ano eu multiplico por 10. Dei 4.000. Ele perdeu tudo. O Bitcoin caiu, ele entrou em pânico, vendeu no prejuízo, dinheiro sumido. Depois foi importação, depois foi revenda de eletrônicos, depois foi curso online. Sempre a mesma história. Aparecia empolgado, me mostrava números, me prometia retorno, eu dava o dinheiro, ele sumia, voltava sem nada. E as desculpas sempre eram as mesmas. O mercado caiu, mãe. Não tem como prever. Os fornecedores me passaram para trás. Me venderam produto ruim. A concorrência é desleal. Eles têm mais capital que eu. O timing não foi bom. Entrei tarde demais. Nunca era culpa dele. Nunca era falta de planejamento. Nunca era preguiça, falta de esforço, falta de comprometimento. Sempre era o mercado, os outros, o azar. E eu, boba, continuava acreditando. Continuava dando dinheiro, porque era meu filho. Porque eu achava que uma hora ele ia aprender. Que uma hora ele ia crescer, amadurecer, levar algo até o fim. Mas ele não queria amadurecer. Ele queria vida fácil. Queria ter carro importado sem ter que pagar parcela. Queria usar roupa de marca sem ter que trabalhar para isso. Queria jantar em restaurante caro e postar foto no Instagram mostrando uma vida que ele não tinha. E quem bancava essa fantasia? Eu. Sempre eu. Até o dia que eu disse não. Até o dia que fechei a porta na cara dele e da mulher dele. E a resposta dele foi essa. Um processo me declarando louca. Olhei para a intimação de novo, para aquelas palavras frias, técnicas, oficiais, requerente, curador, incapacidade, e pensei, até aqui, eu não vou mais ser usada, não vou mais bancar, não vou mais acreditar em promessa vazia. Chega. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Ricardo. Dr. Ricardo me orientou. Eu precisava de laudos, muitos laudos, de médicos diferentes, de especialidades diferentes. Precisava provar no papel que eu era sã, que não tinha demência, não tinha Alzheimer, não tinha depressão grave, não tinha nada que justificasse tirar minha autonomia. Marquei consulta com 3 médicos diferentes, psiquiatra, geriatra e clínico geral. Cada consulta custou R$ 200, R$ 600 no total. Dinheiro que eu tirei do meu bolso para provar que eu não sou louca. A ironia disso me deixou com raiva toda vez que pensei. A primeira consulta foi com o psiquiatra, Dr. Henrique. A clínica ficava num prédio antigo no centro, 3º andar, sem elevador. Subi as escadas devagar, segurando no corrimão, sentindo cada degrau como um peso. A secretária me recebeu com um sorriso simpático. Preenchi a ficha. Nome, idade, profissão, motivo da consulta. Na parte do motivo, escrevi: preciso de laudo de sanidade mental para processo judicial. Ela leu e me olhou, curiosa, mas não perguntou nada. Dr. Henrique me chamou 20 minutos depois. Ele era um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de aro fino, postura calma. O consultório era pequeno, mas aconchegante. Poltrona de couro, luz suave, quadros na parede. Boa tarde, Vera. Senta, por favor, ele disse, apontando para a poltrona. Li sua ficha aqui. Você precisa de um laudo para processo judicial? Preciso, respondi, sentando. Meu filho entrou com um processo de interdição contra mim, alegando que eu não tenho condições mentais de cuidar da minha vida. Ele franziu a testa. Quantos anos você tem? 58. Você tem algum histórico de doença mental? Depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade? Nada. Nunca precisei de tratamento psiquiátrico na vida. Toma algum remédio controlado? Não, nem para dormir.
Ele anotou tudo num bloco. E por que seu filho acha que você precisa de interdição? Respirei fundo. Contar aquilo em voz alta, para um estranho, era humilhante, mas necessário. Porque eu não deixei ele e a mulher dele morarem na minha casa. Eles apareceram com malas, sem avisar, achando que iam simplesmente se mudar. Eu disse não. E a resposta dele foi me processar. Dr. Henrique parou de escrever e me olhou. Sério. Só por isso? Só por isso. Ele alega no processo que eu sou isolada socialmente, que tomo decisões impulsivas, que sou agressiva, mas é tudo mentira. Eu só disse não. E para ele, isso é prova de insanidade. Ele balançou a cabeça claramente chocado. E você trabalha? Trabalho. Sou auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade, há 12 anos. Mesmo chefe, mesma função. Dirige? Dirijo. Todo dia. Casa, trabalho, mercado, farmácia. Normal. Paga suas contas? Todas, em dia. Nunca atrasei nada. Tem dívidas? Nenhuma. Nem cartão de crédito eu uso muito. Prefiro débito. Ele continuou fazendo perguntas. Perguntas simples, básicas, que qualquer pessoa funcional sabe responder. Que dia é hoje? Quem é o presidente? Você consegue fazer suas refeições sozinha? Você consegue tomar banho sozinha? Cada pergunta era uma humilhação silenciosa. Eu estava ali, aos 58 anos, respondendo se consigo tomar banho sozinha. Mas engoli o orgulho e respondi tudo, com calma, com clareza. No final da consulta, Dr. Henrique fechou a caneta e olhou para mim com seriedade. Vera, posso te adiantar uma coisa? Você não precisa de curador. Você não precisa de interdição. Você está perfeitamente lúcida, orientada, funcional. O que você precisa é de distância desse filho. Senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixei cair. Não ali. Eu sei, murmurei. Eu sei. Ele fez o laudo. Imprimiu, carimbou, assinou. Me entregou numa pasta. Laudo psiquiátrico. Paciente apresenta plena capacidade cognitiva e emocional, orientada no tempo e espaço, sem sinais de transtornos mentais, apta para todos os atos da vida civil. Saí de lá com o papel na mão, mas com o coração pesado. A segunda consulta foi com o geriatra, doutora Márcia, uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco, sorriso gentil. Ela me examinou fisicamente, mediu pressão. Pediu para eu andar numa linha reta, testar reflexos, lembrar sequências de palavras. Testou minha memória recente e antiga. Me conta o que você fez ontem. Ela pediu. Contei. Acordei às 6, tomei café, fui trabalhar, almocei no restaurante perto do escritório, voltei, fui ao mercado, voltei para casa, fiz janta, assisti um pouco de televisão, dormi. E semana passada, lembra de alguma coisa específica? Lembro. Terça-feira tive consulta com o advogado. Quinta-feira foi aniversário da dona Carla, minha vizinha. Fiz um bolo para ela. Ela sorriu. Sua memória está perfeita. Sua coordenação motora está perfeita. Seus reflexos estão normais para a idade. Você está saudável, Vera. Mais um laudo. Mais um papel provando que eu sou capaz. A terceira consulta foi com o clínico geral, Dr. Paulo. Ele me examinou completamente. Coração, pulmão, pressão, glicemia, pediu exames de sangue. Eu fiz todos. Colesterol normal, glicose normal, tireoide normal. Tudo normal. Você está com a saúde de alguém de 40 anos, ele disse, rindo. Sério, está impecável. Mais um laudo, mais uma prova, mais um papel que dizia, ela não é louca. Juntei os 3 laudos numa pasta. Levei para o Dr. Ricardo. Ele leu tudo com atenção e sorriu. Perfeito. Com isso aqui, ele não tem chance nenhuma. Nenhuma. Mas mesmo com os laudos, mesmo com as provas, eu sabia. A batalha não tinha acabado. Ainda tinha a audiência. Ainda tinha a perícia judicial. Ainda tinha que olhar nos olhos do meu filho e ouvir ele me acusar de louca na frente de um juiz. E isso ia doer mais do que qualquer coisa. A audiência estava marcada para uma terça-feira, 10 da manhã. Acordei às 5. Não porque o despertador tocou. Acordei porque não consegui mais dormir. Fiquei olhando para o teto no escuro, ouvindo o silêncio da casa, pensando no que ia acontecer dali a algumas horas. Levantei às 5:30.
Tomei banho demorado, quente, tentando relaxar os músculos que estavam tensos desde o dia anterior. Escolhi uma roupa com cuidado. Calça social preta, blusa branca com gola, sapato fechado de salto baixo. Queria parecer competente. Queria que o juiz me olhasse e visse uma mulher capaz, funcional, lúcida. Não uma vítima. Não alguém que precisa de proteção. Passei maquiagem leve, nada exagerado, apenas o suficiente para parecer apresentável. Prendi o cabelo num coque baixo, simples, elegante. Tomei café, mas não comi nada. O estômago estava fechado, embrulhado. Tentei comer uma torrada, mas não desceu. Tomei apenas o café preto e um copo de água. Saí de casa às 8. O fórum ficava a uns 20 minutos de carro. Cheguei às 8h20, cedo demais, mas eu não conseguia ficar em casa esperando. Estacionei na rua lateral. Desliguei o carro e fiquei ali, sentada, respirando, tentando me preparar mentalmente para ver meu filho, para ouvir as mentiras, para não desmoronar. Dr. Ricardo me ligou às 9. Onde você está? Já estou aqui, no estacionamento. Vou te encontrar na entrada. 10 minutos, tá bom? Tá. Saí do carro, tranquei e fui caminhando devagar até a entrada do fórum. O prédio era grande, cinza, imponente. Várias pessoas entravam e saíam. Advogados de terno, pessoas nervosas, seguranças na porta com detector de metal. Dr. Ricardo apareceu pontualmente às 9h10. Ele estava de terno azul marinho, pasta de couro na mão, postura séria. Pronta? Ele perguntou. Não, respondi, honesta. Mas vamos. Passamos pela segurança. Subimos para o segundo andar. Sala de audiências, número 7. A porta estava aberta. Entramos. A sala era pequena, fria. Paredes brancas, mesa de madeira escura ao fundo onde o juiz ia sentar, cadeiras de cada lado para as partes, ar-condicionado ligado, gelado demais. E do outro lado da sala já estava ele, meu filho, Marcelo. Ele estava de terno cinza, gravata preta, cabelo penteado com gel, postura ereta, queixo erguido, como se fosse um empresário bem-sucedido. Mas eu sabia a verdade. Sabia que aquele terno provavelmente estava no limite do cartão de crédito. Sabia que aquela postura era fachada. Ele me olhou. Eu olhei de volta. E não senti nada. Nem raiva, nem amor. Apenas vazio. Um vazio frio, profundo. Ao lado dele, o advogado. Um homem jovem, de uns 30 anos, cara de quem estava ali só pelo dinheiro. Ele nem olhou para mim. Apenas mexia no celular, desinteressado. Atrás, sentada na última fileira, estava ela, Jéssica, minha nora. De vestido preto, maquiagem pesada, cara fechada. Ela não olhava para mim. Olhava para o celular, digitando, ignorando tudo ao redor. Dr. Ricardo e eu sentamos do nosso lado. Ele abriu a pasta, organizou os laudos, os documentos. Eu fiquei ali, mãos no colo, tentando respirar normalmente. Às 10h em ponto, o juiz entrou. Era um homem de uns 60 anos, cabelo completamente branco, óculos de leitura pendurados no pescoço, postura séria, cansada. Ele trazia uma pasta grossa, cheia de papéis. Sentou, ajeitou os óculos e começou. Bom dia. Estamos aqui para analisar o pedido de interdição movido pelo senhor Marcelo Henrique Santos contra sua mãe, a senhora Vera Lúcia Santos. Processo número tal, ano tal. Senhor Marcelo, o senhor pode explicar resumidamente os motivos deste pedido? Meu filho se levantou, ajeitou a gravata, pigarreou e começou a falar. E cada palavra que saiu da boca dele foi uma facada. Meritíssimo. Minha mãe está passando por dificuldades. Ela vive sozinha, isolada, sem contato regular com a família. Recentemente, houve um episódio em que ela agrediu verbalmente minha esposa, de forma muito agressiva, sem motivo aparente. Isso nos preocupou muito, muito mesmo, porque minha mãe nunca foi assim. Ela sempre foi uma pessoa tranquila, acolhedora. E, de repente, essa mudança de comportamento. A gente ficou com medo de que ela estivesse desenvolvendo algum problema mental, alguma demência precoce, algo assim. Eu ia levantar, ia gritar, mentira! Mas Dr. Ricardo segurou meu braço com firmeza e balançou a cabeça.
Ainda não. O juiz anotava tudo, sem expressão. E houve mais episódios além desse? Sim, meritíssimo. Ela também tem tomado decisões, impulsivas, sem consultar ninguém, sem pensar nas consequências. E quando a gente tenta ajudar, tenta oferecer apoio, ela recusa, com agressividade. É como se ela não confiasse mais na própria família. O advogado dele complementou. Meritíssimo. O requerente está genuinamente preocupado com o bem-estar da genitora. Ele não tem interesse patrimonial. Ele apenas quer garantir que ela tenha o cuidado adequado, que alguém possa auxiliá-la nas decisões importantes. Não tem interesse patrimonial. A mentira era tão descarada que quase ri. Quase. O juiz olhou para mim. Senhora Vera, a senhora quer se manifestar? Levantei. Devagar, firme. Olhei para o juiz, depois para meu filho, e comecei a falar. E minha voz saiu clara, forte, controlada. Meritíssimo, meu filho está mentindo. Eu não agredi ninguém verbalmente. O que aconteceu foi que minha nora apareceu na minha casa sem avisar, com 2 malas, dizendo que ia morar lá. Eu disse que não. Ela insistiu. Eu mantive minha posição. E ela foi embora. Não houve gritaria. Não houve ofensa. Houve apenas uma dona de casa defendendo o seu espaço, o seu direito de decidir quem mora ou não na sua casa. O juiz me olhou, atento. Continue. E sobre o isolamento social. Meritíssimo, eu vivo sozinha por escolha. Sou viúva há 15 anos. Trabalho, tenho colegas de trabalho, tenho vizinhos que são meus amigos, participo de atividades na comunidade. Não sou isolada, sou independente. E há uma diferença. Uma grande diferença. Ele anotou. E sobre as decisões impulsivas? Meritíssimo, a decisão impulsiva que meu filho está se referindo foi eu ter recusado colocar o nome dele na minha conta bancária. Ele pediu. Disse que era para facilitar caso eu precisasse de ajuda. Eu disse não, porque eu não preciso de ajuda. Eu administro minhas finanças sozinha há 15 anos. Pago todas as minhas contas em dia. Não tenho dívidas. Não tenho nada atrasado. E para ele, isso é impulsividade. Para ele, dizer não é sinal de doença. O juiz tirou os óculos e olhou para meu filho com uma expressão que eu não consegui decifrar. Desconfiança? Irritação? Senhor Marcelo, a senhora está dizendo que você pediu para ser incluído na conta bancária dela? Meu filho hesitou. Sim, meritíssimo, mas foi. Foi apenas para ajudar, caso ela precisasse. Ela está dizendo que não precisa. O juiz cortou seco. E pelos documentos que estou vendo aqui, ela realmente não precisa. Dr. Ricardo levantou. Meritíssimo, se me permite, gostaria de apresentar os laudos médicos que provam a plena capacidade da minha cliente. Ele entregou a pasta. O juiz pegou, abriu. Começou a ler. Demorou. Leu cada laudo com atenção. Psiquiatra, geriatra, clínico geral. Todos dizendo a mesma coisa. Plena capacidade. Depois de longos minutos, ele fechou a pasta e olhou para meu filho. Senhor Marcelo, esses laudos médicos de 3 especialidades diferentes atestam plena capacidade da sua mãe. Não há nenhum sinal de demência, confusão mental, transtorno psiquiátrico, nada. A senhora tem algum argumento que contraponha isso? Meu filho tentou falar, mas a voz falhou. Ele olhou para o advogado se levantou. Meritíssimo, com todo respeito, laudos podem ser direcionados. A paciente pode ter se comportado de forma adequada nas consultas, mas apresentar comportamento diferente no dia a dia. O juiz franziu a testa. Colocou os óculos de volta. Direcionados? O senhor está insinuando fraude em laudos médicos assinados por profissionais registrados? Não, meritíssimo, não é isso. O advogado recuou. É que em casos de demência inicial, os sintomas podem ser sutis. Sutis? O juiz repetiu, pegando os laudos de novo. Aqui diz que ela trabalha há 12 anos no mesmo emprego. Que dirige, que administra contas, que tem vida social. Onde exatamente estão esses sintomas sutis? Silêncio. Nenhum dos dois respondeu. O juiz suspirou, cansado. Vou determinar uma perícia judicial. Um perito independente nomeado pelo juízo vai avaliar a senhora Vera. Mas adianto,
Se a perícia confirmar o que esses laudos já dizem e o que eu estou vendo aqui na minha frente, ele olhou para mim. Uma mulher lúcida, articulada, capaz. Esse processo será arquivado. Próxima data de audiência. Daqui a 30 dias. Estão dispensados. Bateu o martelo. Acabou. Pelo menos por enquanto. Saí do fórum aliviada, mas exausta. Dr. Ricardo comemorou baixinho. Ele não tem chance. Você viu a cara do juiz? Ele já decidiu. Então por que mais 30 dias? Formalidade. Perícia judicial é protocolo. Mas pode ficar tranquila. Fui para casa e desabei no sofá. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe. Era ele. Meu filho. O que você quer? Conversar. Só conversar. Não temos nada para conversar. Mãe, eu sei que você tá brava, mas... Brava? Repeti, incrédula. Você me processou. Tentou me declarar louca. Me humilhou na frente de um juiz. E você acha que eu tô brava? Mãe, foi só para garantir que você tivesse cuidado, que alguém olhasse por você. Mentira. Foi para ficar com minha casa, com meu dinheiro. Ele ficou em silêncio. Depois suspirou. A gente precisa de ajuda, mãe. Então trabalha. A gente tá trabalhando. Mentira. Você nunca trabalhou de verdade na vida. Sempre foi esquema, sempre foi projeto, sempre foi vida fácil. Mãe, isso não é justo. Justo? Você sabe o que não é justo? Eu ter dado dinheiro para você durante anos, ter acreditado em cada mentira, e agora você tentar me roubar. Eu não tô tentando roubar. Está assim, e não vai conseguir. Desliguei, bloqueei o número e chorei. Chorei por horas. Não por medo, mas por luto. Porque naquele dia eu enterrei a ilusão de que meu filho um dia ia mudar. A perícia foi marcada para uma sexta-feira. A perita era uma mulher de uns 55 anos, psicóloga judicial, de postura séria, mas gentil. Doutora Marta. Ela me recebeu num consultório neutro, com cadeiras confortáveis e uma mesa pequena entre nós. Bom dia, Vera. Pode me chamar de Marta. Vou fazer algumas perguntas, tá bom? Não precisa ficar nervosa. É só para eu entender como você está. Respirei fundo e assenti. Ela começou com perguntas básicas. Nome completo, data de nascimento, endereço. Depois foram perguntas sobre rotina. Como era meu dia? O que eu fazia? Se eu cozinhava, limpava, pagava contas. Você trabalha? Trabalho. Sou auxiliar administrativa. Há quanto tempo? 12 anos. E como é sua relação com os colegas? Boa. Normal. A gente almoça junto às vezes, conversa, ri. Você tem amigos fora do trabalho? Tenho meus vizinhos. A dona Carla, da frente, é minha amiga. A gente toma café junto. Ela anotava tudo, atenta. E sobre sua família? Me conta um pouco. Senti o nó na garganta. Sou viúva. Meu marido morreu há 15 anos. Tenho um filho, Marcelo. E como é a relação com ele? Pausa. Longa. Era boa, até recentemente. O que mudou? Contei tudo. Os projetos fracassados. O dinheiro que dei. A tentativa de invasão da casa. O processo. Ela escutou sem interromper. Depois perguntou. E você acha que ele te ama? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei. Realmente pensei. Acho que ele ama o que eu posso dar para ele. Respondi, honesta. Mas eu, como pessoa? Não sei. Ela assentiu, compreensiva. Você está triste? Estou. Deprimida? Não, triste não é doença. Ela sorriu de leve. Você está certa. A perícia durou 2 horas. No final, ela guardou as anotações e me olhou. Vera, posso te falar uma coisa? Você está perfeitamente bem. Lúcida, orientada, funcional. Não há nenhum motivo para interdição. Senti o alívio tomar conta. Obrigada. Não precisa agradecer. É só a verdade. Saí de lá sabendo. Eu tinha vencido. O laudo da perícia chegou 1 semana depois. Dr. Ricardo me ligou, eufórico. Você venceu. O laudo é totalmente favorável a você. Diz que você tem plena capacidade, que não há necessidade de curador, que o pedido de interdição é infundado. E agora? Agora a gente vai para a próxima audiência e o juiz arquiva o processo. Acabou. Mas não tinha acabado. Não para mim, porque mesmo sabendo que eu ia vencer na justiça, a ferida estava aberta. A traição estava consumada.
Meu filho tinha tentado me roubar. E isso não tinha volta. Alguns dias depois, recebi uma ligação. Número desconhecido de novo. Atendi, achando que era ele, mas não era. Alô, é a Vera? Sim, quem fala? Aqui é a Jéssica. A esposa do Marcelo. Minha nora. Fiquei em silêncio, esperando. Eu preciso conversar com a senhora. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que ele fez. Eu descobri algumas coisas. Descobriu o quê? Ela hesitou. Posso ir na casa da senhora? Só 15 minutos. Por favor. Contra minha vontade, aceitei. Marquei para o dia seguinte. Ela chegou na hora combinada. 3 horas da tarde em ponto. Eu estava olhando pela janela quando vi ela descer de um táxi. Não veio de carro próprio. Já era um sinal de que as coisas tinham mudado para ela. Ela pagou o motorista, esperou o troco, guardou com cuidado na carteira. Movimentos lentos, cansados. Depois veio caminhando até minha porta. E estava diferente. Muito diferente. Sem maquiagem. O rosto pálido, olhos inchados de tanto chorar, olheiras profundas. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem volume, sem brilho, sem roupa de marca. Jeans comum, camiseta branca lisa, tênis velho. Nada de bolsa de grife, nada de acessório chamativo. Parecia 10 anos mais velha. Parecia menor, frágil, quebrada. Abri a porta antes dela bater. Ela me olhou, surpresa. Boa tarde, ela disse, a voz baixa. Boa tarde, respondi, mas não abri espaço para ela entrar. Ficamos ali, na soleira. Obrigada por me receber, ela continuou. Não respondi. Apenas olhei para ela, esperando. Eu quero pedir desculpas, ela disse, e a voz falhou. Desculpas por tudo. Desculpas? Repeti, cética. Sim, ela insistiu, os olhos marejando. Desculpas por ter acreditado nele, por ter vindo aqui com as malas, por ter sido parte disso tudo. E por que você está pedindo desculpas agora? O que mudou? Ela enxugou uma lágrima que caiu. Eu descobri que ele mentiu. Para mim, para a senhora, para todo mundo. Cruzei os braços, ainda sem deixá-la entrar. Explica melhor. Ela respirou fundo, tentando se controlar. Ele mentiu sobre tudo, senhora. Sobre a casa. Ele disse para mim que a senhora tinha concordado em passar a casa para o nome dele, que era só questão de tempo, só assinar uns papéis no cartório, que a gente podia se mudar porque praticamente já era nosso. Eu acreditei, porque ele é meu marido, porque eu confiei, mas era tudo mentira. Continue. E tem mais, ela disse, a voz tremendo. Muito mais. O emprego que ele disse que tinha? Mentira. Ele foi demitido faz 3 meses e não me contou. Ficou saindo de casa todo dia fingindo que ia trabalhar. Eu não sei nem o que ele fazia o dia inteiro. Mentir, provavelmente. Senti uma satisfação amarga. Finalmente ela estava vendo. E o dinheiro? Perguntei. Ela balançou a cabeça, chorando mais. Não existe. A conta que ele disse que tinha dinheiro guardado? Tá zerada. Na verdade, tá negativa. Ele deve pro banco, deve no cartão de crédito, deve em empréstimo pessoal. Milhares de reais. E eu não sabia de nada. Nada. Como você descobriu? Porque o banco ligou. Ela respondeu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Cobrando, ameaçando incluir no SPC. E quando eu confrontei ele confessou. Tudo. Confessou que mentiu sobre a casa, que mentiu sobre o emprego, que mentiu sobre o dinheiro. E sabe o que ele disse? Que fez isso para me proteger, que não queria me preocupar. Como se mentir fosse proteção. E o carro? Perguntei, lembrando do sedã prata. É da ex-namorada dele, ela respondeu amarga. Tá no nome dela. Ele só ficou com o carro quando eles terminaram e ela disse que não queria mais saber. E as parcelas não estão sendo pagas. Tá tudo atrasado. O carro vai ser retomado qualquer hora. E as roupas de marca? As bolsas? Ela baixou a cabeça envergonhada. Cartão de crédito, tudo no limite. E agora eu descobri que meu nome tá sujo junto com ele porque eu era cotitular de um dos cartões. Eu tentei abrir uma conta em outro banco semana passada e não consegui. Tá tudo bloqueado por causa das dívidas. Fiquei em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Ela tinha sido enganada. Completamente enganada. Assim como eu. A diferença é que eu descobri a tempo.
Ela descobriu tarde demais. Posso? Posso entrar? Ela perguntou, a voz baixinha. Só um minuto? Por favor? Hesitei. Depois abri a porta e deixei ela passar, mas não ofereci que sentasse. Ficamos ali, de pé na sala. E você está me contando tudo isso por quê? Perguntei. Porque eu terminei com ele. Ela respondeu, olhando para mim. Eu não aguento mais. Não aguento mais mentira. Não aguento mais ser usada. Peguei minhas coisas e saí. Voltei para a casa da minha mãe. E ele? Ele tá sozinho no apartamento alugado, que, aliás, também tá atrasado. Deve 3 meses de aluguel. O dono já mandou despejo. Ele vai ficar na rua em breve. Ela enxugou mais lágrimas. E eu queria que a senhora soubesse. Eu juro por Deus que eu não sabia que ele ia processar a senhora. Quando eu soube, quando ele me contou, eu fiquei em choque. Perguntei como ele podia fazer isso com a própria mãe. E ele disse que era necessário, que era a única forma de garantir nosso futuro. Mas não tem futuro. Nunca teve. Tudo era mentira. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi alguém quebrada. Alguém que tinha acreditado nas promessas, nas palavras bonitas, nas garantias falsas, e tinha perdido tudo. Eu fui idiota, ela murmurou. Eu acreditei em tudo. Achei que ele era bem-sucedido. Achei que ele tinha dinheiro. Achei que a gente ia ter uma vida boa. Mas era tudo fachada. E agora eu tô sem nada. Sem casa, sem dinheiro, sem trabalho, com o nome sujo. Você vai fazer o que agora? Vou recomeçar, ela respondeu, limpando o rosto. Arrumar um emprego. Qualquer emprego. Juntar dinheiro, limpar meu nome, sair da casa da minha mãe quando conseguir, reconstruir minha vida do zero. E você aprendeu alguma coisa com isso? Ela olhou para mim e assentiu. Aprendi a não confiar em promessa fácil, a não confiar em gente que vive de fachada, a verificar, a questionar, a não ser boba. Bom, respondi. Então pelo menos isso você tirou dessa confusão toda. Ela olhou para mim com olhos marejados. A senhora me perdoa? Pensei. Realmente pensei. Ela tinha feito parte da tentativa de invasão. Tinha vindo com as malas, confiante, achando que ia ocupar minha casa. Mas ela tinha sido enganada, manipulada, usada. Não sei se eu te perdoo, respondi honesta. Mas eu entendo. Você foi enganada. Assim como eu fui. Ele é bom nisso, em mentir, em manipular, em prometer, em fazer a gente acreditar que ele vai mudar, que dessa vez vai ser diferente. É, ela concordou, baixinho. Agora vai, disse, abrindo a porta. E boa sorte, de verdade. Obrigada, ela respondeu. Obrigada por me ouvir. E sinto muito mesmo. Ela saiu. Desceu os degraus devagar, virou e foi embora a pé, porque não tinha dinheiro nem para chamar outro táxi. E eu fechei a porta, sentindo que um pedaço daquela história tinha se resolvido. Ela tinha visto a verdade. E tinha feito a escolha certa. Foi embora. A audiência final foi rápida. O juiz leu o laudo da perícia em voz alta. Depois olhou para meu filho e disse: Senhor Marcelo, a perícia judicial confirma o que os laudos particulares já indicavam. Sua mãe tem plena capacidade civil. Não há nenhum motivo para a interdição. O pedido está indeferido. Processo arquivado. Meu filho tentou falar. Mas meritíssimo. Não há mais. Processo arquivado. Próximo caso. Foi tão rápido que quase não pareceu real. Mas era. Eu tinha vencido. Oficialmente. Saí do fórum com o Dr. Ricardo ao lado. Pronto. Acabou. Ele não pode mais tentar nada. E se ele tentar de novo? Aí caracteriza má-fé. E ele pode ser processado por danos morais. Ele sabe disso. Não vai tentar de novo. Fui para casa. Sentei no sofá. Olhei para a sala. Para a minha casa. Para tudo o que eu tinha construído. E pensei, valeu a pena. 2 semanas depois, ele apareceu, sem avisar. Bateu na porta num domingo de manhã. Abri. Ele estava diferente. Sem gel no cabelo. Barba por fazer. Roupa simples. Oi, mãe. O que você quer? Conversar. Eu não quero conversar com você. Mãe, por favor, só 5 minutos. Suspirei e abri a porta. Ele entrou, mas não sentou. Ficou de pé, desconfortável. Eu errei. Errou?
Errei muito. Eu tentei te roubar. Tentei te fazer passar por louca. E eu perdi tudo por causa disso. Perdeu o quê? Minha mulher. Ela me largou. Meus amigos. Ninguém fala mais comigo. E o pior é que eu olho no espelho e não gosto do que eu vejo. Fiquei em silêncio. Eu vim pedir desculpas. Ele continuou, a voz falhando. E dizer que eu entendo se a senhora nunca mais quiser falar comigo. Eu mereço. Olhei para ele. Meu filho, o menino que eu criei, o homem que me traiu. Você sabe por que eu te dei dinheiro tantas vezes? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Porque eu acreditava em você. Porque eu achava que você ia mudar. Que você ia amadurecer. Mas você nunca mudou. Você sempre quis vida fácil. Sempre quis atalho. Eu sei. E agora que não tem mais atalho, você vem aqui se desculpar? Não é por isso. É sim. Porque se você tivesse conseguido me interditar, você não estaria aqui. Você estaria vivendo na minha casa, gastando meu dinheiro, e eu estaria num canto qualquer, sozinha, sem nada. Ele baixou a cabeça. Eu não consigo te perdoar agora, disse, firme. E não sei se vou conseguir um dia. Mas vou te dizer uma coisa. Se você quer mudar de verdade, vai ter que ser sem mim. Vai ter que trabalhar, pagar suas contas, viver honestamente. E se você conseguir, se você provar que mudou, aí a gente conversa. Mas mãe, não tem mais. Agora vai. Ele olhou para mim mais uma vez e foi embora. Nos meses seguintes, ele tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Mandou mensagens. Eu não respondi, porque eu precisava de distância. Precisava de tempo para curar. E aos poucos, curei. Voltei a viver minha rotina. Trabalho, casa, Dona Carla, meus dias tranquilos. E percebi que eu não precisava dele. Nunca precisei. 6 meses depois, recebi uma carta. Dele, escrita à mão. Mãe, estou trabalhando, de verdade, num emprego fixo. Não é muito, mas é honesto. Estou pagando minhas dívidas. Devagar, mas estou. Não peço perdão. Não tenho esse direito. Só queria que a senhora soubesse que eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Com amor, Marcelo. Dobrei a carta e guardei. Não respondi, mas guardei. Porque talvez um dia eu acredite de novo. Mas não agora. Agora eu vivo para mim. 1 ano depois de tudo, estou aqui, na minha casa, sozinha, mas não solitária. Tenho meu trabalho, minhas amigas, minha paz. E tenho algo que quase perdi, minha dignidade. Às vezes penso no que poderia ter acontecido se eu tivesse cedido. Se eu tivesse deixado ele e a mulher dele entrarem. Se eu tivesse assinado aquela procuração que ele pediu. Se eu tivesse acreditado que ele estava preocupado com minha saúde. Eu teria perdido tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha liberdade. Mas eu não cedi. Eu lutei. E venci. Ontem, Dona Carla veio tomar café. Conversamos sobre a vida, sobre os vizinhos, sobre nada e tudo. E seu filho? Ela perguntou cautelosa. Não sei, não falamos. Você sente falta? Pensei. Sinto falta da ideia dele, do filho que eu achava que tinha, mas do homem que ele se tornou? Não. Ela assentiu. Você fez o certo. Eu sei. E eu sabia. Porque no final das contas, a maior traição não foi a tentativa de roubo. Foi a falta de respeito. Foi ele me ver como um obstáculo, não como uma pessoa. E isso não tem perdão fácil. Hoje, olho para a minha casa e sinto orgulho. Não porque sou melhor que ninguém, mas porque eu protegi o que era meu. Porque eu não deixei que mentiras e manipulações me tirassem o que eu conquistei. Meu filho tentou me interditar. Tentou me fazer passar por louca. Tentou roubar minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. E fracassou. Porque eu não sou louca. Eu sou esperta. E não vou ser usada nunca mais. Se um dia ele voltar, mudado de verdade, talvez eu ouça. Talvez. Mas vai ter que provar muito. Porque confiança quebrada demora para se reconstruir. Se é que se reconstrói. Até lá eu vivo minha vida. Do meu jeito. Na minha casa, com a minha paz, e ninguém vai tirar isso de mim. E você? O que faria se essa história tivesse acontecido com você? Já ouviu ou viveu algo parecido? Me conta nos comentários.